A aliança entre a Igreja Católica e o poder real no Reino Franco. O Reino Franco foi um dos reinos mais poderosos após a queda do Império Romano, o mais duradouro e o que melhor obteve uma organização econômica e social, que foi considerada relativamente centralizada. Esse período foi marcado principalmente pela presença da Igreja Católica. A Igreja se consolidou realmente quando, ainda no início da dinastia merovingia, no século V, o rei Clovis converteu-se ao cristianismo, onde estabeleceu uma forte aliança com a Igreja, o que foi fundamental para a unificação da Gália, local onde o Reino Franco se estabeleceu, além de ter fortalecido a autoridade do rei e contribuído nas conquistas territoriais. Com essa forte aliança entre o rei e a Igreja foi bastante beneficiada, pois haviam várias divisões de terras entre a nobreza e o clero, isto em troca de serviços prestados. Após a morte de Clovis, o reino foi dividido e passou por um período de crises e disputas internas. Nesse período, o poder real se enfraqueceu, dando maior poder ao major-domus, que deu a origem a uma nova dinastia, chamada Carolíngia. Entre esses major-domos, destacou-se Carlos Martel, que no ano de 732 liderou os francos na chamada Batalha de Tours, que impediu a expansão árabe rumo à Europa Central. Com essa conquista, Carlos abriu portas para que seu filho, Pepino Breve, garantisse a condição de rei dos francos. Pepino foi muito reconhecido, principalmente por reconquistar as áreas perdidas em torno de Roma e entregá-las ao Papa. Uma doação que criaria os Estados Papais, o que fortaleceu ainda mais a aliança entre a Igreja e o reino. Seu filho, Carlos Magno, também muito referenciado atualmente, foi sucessor do trono, e em seu governo também mostra sua grande devoção e aliança com a Igreja, sendo que ele mesmo foi coroado imperador dos romanos pelo Papa. Durante seu governo, continuou tendo relações de distribuições das terras entre os nobres e o clero, que estabeleceram um sólido laço de fidelidade com a autoridade de Carlos Magno, além de haver promovido uma grande atividade cultural, onde escolas foram fundadas e várias obras greco-romanas foram traduzidas, com o auxílio da Igreja, que preservou boa parte desse conhecimento. Com sua morte, em 814, o apogeu da dinastia carolíngia decaiu, pois o governo passou a seu filho Luís o Piedoso, que não conseguiu preservar a centralização política. Após seu governo, os territórios foram alvo de disputa de seus 3 filhos. Depois de intensas disputas, foi feito o Tratado de Verdun, que contribuiu ainda mais para o enfraquecimento real, favorecendo condes, duques e marqueses, que passaram a ter maior autonomia e que concretizaram o feudalismo franco, reforçado no século IX por novas invasões bárbaras, que consolidaram definitivamente o feudalismo europeu. O movimento iconoclasta. O movimento iconoclasta, ocorrido no século VIII ao IX, representou um dos mais importantes conflitos político-religiosos e teve lugar principalmente no Império Bizantino. Esse movimento foi marcado pela proibição da veneração de imagens religiosas. O primeiro levante iconoclasta aconteceu no ano de 730, quando o imperador Leão III publicou um edito ordenando a destruição de imagens, de forma que milhares de imagens foram destruídas pelos iconoclastas, envolvendo desde estátuas e ornamentos de santos em altares de igreja, até mosaicos, afrescos, livros e obras de arte. Um dos principais motivos que levaram ao nascimento do movimento iconoclasta foi a ligação com o judaísmo e com o islamismo, já que tanto o judaísmo quanto o islamismo também eram contra a representação religiosa por meio de imagens. Era de interesse dos imperadores bizantinos acabar com qualquer obstáculo que pudesse atrapalhar a aproximação cristã com os judeus e muçulmanos. E mais do que isso, até o século VIII, a Igreja exercia grande influência sobre o Império, e isso não era de nenhum pouco favorável aos interesses dos governantes, pois eles temiam o poder e a influência econômica e política da Igreja.
Seu sucessor, Constantino V, compartilhava dos mesmos pensamentos em respeito da veneração de imagens. Então ofereceu a sustentação ideológica necessária para que outra onda de destruição acontecesse pelas cidades cristãs. A causa iconoclasta somente acabou no século IX, durante o Concílio de Nicéia II, quando aprovou-se novamente a veneração de ícones, o que resultou em uma breve pausa do movimento iconoclasta, que foi reinstaurado 3 anos depois, em 789, mas que, por fim, a adoração de imagens foi restituída definitivamente no Império Bizantino em 843 d.C., sob o comando da imperatriz regente Teodora, com o chamado Triunfo da Ortodoxia, que marcou o fim da iconoclastia. Cisma do Oriente. Cisma do Oriente foi o rompimento que ocorreu em 1054 entre as igrejas católicas do Oriente e a do Ocidente, e a partir de então cada um dos lados passou a defender as doutrinas que acreditava, mantendo até os dias atuais. Com o passar dos séculos, as igrejas mantiveram desigualdades culturais e políticas, que inclusive causaram o rompimento do Império Romano. Causas. A maioria dos autores tende a deixar de lado as diferenças religiosas para identificar a causa principal do cisma. Eles argumentam que era mais uma luta pelo poder, com a obediência a Roma como centro dela. O Ocidente teve invasões bárbaras que obrigou a uma reestruturação do Império Romano, em que este entrou em contato com a influência e a presença dos povos germanos. A Igreja do Oriente introduziu a tradição dos ritos gregos, integrando especialmente o Império Bizantino. Mas o que determinou a divisão foi o envio do cardeal Humberto a Constantinopla para entender a crise que acontecia e tentar resolvê-la. Já o povo sabendo, fez com que o cardeal excomungasse o patriarca Miguel, mas toda a igreja bizantina assumiu que foi excomungada, o que fez que também excomungasse o Papa Leão IX, ocasionando a expansão das diferenças religiosas ao longo do tempo. Sendo assim, cada igreja tinha seu próprio santo, assim como um calendário litúrgico diferente. A consequência imediata do cisma do Oriente foi a ruptura religiosa e política entre a Igreja do Ocidente. Estas duas concepções do cristianismo seguiram modelos ritualísticos e religiosos distintos, de modo que duas formas diferentes de praticar a religião, com santos, feriados e hábitos distintos. Assim surgiu a Igreja Ortodoxa, ou Igreja Católica do Oriente, com sede em Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana, sediada em Roma. A Igreja Católica no início do século XI teve um importante papel. A influência na religião era imensa, não só no poder religioso, como também no domínio material, numa época em que essa era a principal fonte de riqueza e poder político, onde a igreja era uma grande dona de terras que foi acumulando bens por meio de doações. Entre os séculos XI e XIII, a igreja viveu diversas crises e mudanças. A economia se ruralizou com o feudalismo, a igreja antes concentrada nas cidades foi obrigada a se deslocar para o campo. Dessa crise surgiu uma reforma na Igreja Católica, promovida pelo Papa Gregório IX no século XI. Entre os pontos fundamentais estava a questão de que os senhores feudais não poderiam mais nomear os bispos de sua região, o fim do comércio de bens religiosos, a imposição do celibato clerical e os movimentos das cruzadas. Uma das grandes funções da igreja foi lutar para preservar a ordem e a paz, instituindo a trégua de Deus, ou seja, a proibição de combater durante certos dias do mês e nas principais datas religiosas. A igreja medieval tinha também a função da administração da justiça, em uma série de casos, onde tinha jurisdição e competência exclusiva, julgava baseada no direito canônico, regulando assim inúmeras relações e instituições sociais segundo suas leis.
Surgiram vários movimentos que questionavam alguns dogmas cristãos e por isso eram considerados heréticos. Os cátaros, valdenses, patarinos, entre outros, condenavam a riqueza da igreja e não se submetiam à autoridade do Papa. Principalmente após a organização do Tribunal do Santo Ofício no século XII, onde chamava-se Inquisição do Santo Ofício. Os hereges continuaram sendo combatidos com extrema violência pela Igreja Católica. Mas existiam também movimentos contrários ao seu envolvimento nas questões materiais e ao uso da violência contra os hereges. Os franciscanos e dominicanos pregavam voto de pobreza e eram conhecidos como ordens mendicantes, que se juntavam ao povo para mostrar suas dificuldades. Pode-se considerar que toda movimentação contra as interferências da Igreja Católica no mundo material, iniciada na Idade Média, acabaram originando a grande divisão dos católicos no século XVI, com a Reforma Protestante. A criação da Inquisição como forma de combate às heresias. Bom, primeiramente, ela foi criada na Idade Média, por volta do século XIII, dirigida pela Igreja Católica Romana. A Inquisição previa punir quem fosse contra a Igreja, um ato considerado ameaçador para ela. Quem os praticava era conhecido como herege, daí que vem o principal objetivo das Inquisições, o combate às heresias. Foi um período político-religioso que ocorreu da Idade Média até a Idade Moderna. A Inquisição foi criada na França. Os cátaros, também conhecidos como albigeses, promoviam o catarismo, uma heresia que ocorria principalmente no sul da França e em algumas partes da Itália. O significado da palavra cátaro vem do grego cátaros e significa puro. A doutrina cátara acreditava que o mundo material era mau e que a restauração do homem acontecia por meio do ascetismo, ou seja, pela penitência e pela comunhão com Deus. A relação dos cátaros com a Inquisição é que os cátaros eram hereges, quem a Inquisição perseguia. O significado de heresia no dicionário é interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado pela Igreja. Teoria, ideia, prática ou demais que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo. Ação, dito ou atitude que desrespeita a religião. Contrassenso, opinião absurda, despautério, tolice. O significado de Inquisição no dicionário significa averiguação metodótica e rigorosa.